vai falar com eles. Do capítulo 11 do livro de Romanos. Como foi formada a igreja em Roma, não há uma evidência histórica firme de como a igreja se formou em Roma, para quem Paulo está escrevendo esta carta. É provável que esta igreja tenha surgido, esta comunidade tenha surgido no início, como resultado do que ocorreu em Pentecostes. Vamos tentar colocar o contexto do mundo da época, quando surge esta comunidade em Roma. A maioria dos judeus não vivia em Israel nos dias de Jesus. E a maioria dos judeus vivia fora de Israel nos tempos antigos. Portanto, havia judeus que viviam em Roma, havia judeus que viviam na África, havia judeus que viviam em Alexandria, havia judeus que viviam na Babilônia, havia judeus que viviam em Atenas, etc. No entanto, há 3 festas na Bíblia. Do ciclo festivo da Torá, da Escritura, há 3 festas na Bíblia que só podem ser santificadas em Jerusalém. Naquela época o templo estava de pé. Consequentemente, quando chegavam essas 3 festas, Shalosh Regalim, ou as festas peregrinas, todos os judeus de todo o Império Romano viajavam para Jerusalém e estavam em Jerusalém para santificar estas festas. Especialmente a festa de Pessah, a festa de Shavuot ou Pentecostes e a festa de Sukkot ou dos tabernáculos. Claro, estava a festa de Rosh Hashanah, estava a festa de Yom Kippur, havia outras festas, mas essas 3 obrigatoriamente só podiam se santificar em Jerusalém. Consequentemente, nesta festa de Pentecostes, que está descrita no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nos deparamos com uma quantidade enorme dos judeus presentes em Jerusalém quando aconteceu aquele vento que chegou, encheu aquela casa, todos os eventos que lá ocorreram. E muitos judeus naquele dia, 3.000 no total, responderam ao discurso do apóstolo Pedro e reconheceram que Yeshua era o Messias. Quando eles retornam para as suas comunidades de onde tinham vindo, incluindo Roma, contaram a outros judeus sobre sua experiência e eventualmente uma comunidade judaica se formou em Roma. O que aconteceu foi que muitos gentios, naquela época, aceitaram a grandiosidade e a simplicidade da sinagoga judaica e frequentavam as sinagogas judaicas e estavam conhecendo o Deus de Israel. Muitos não-judeus naquela época tinham o costume de visitar a sinagoga judaica e estavam aprendendo sobre o Deus de Israel nas sinagogas judaicas, com mestres judeus. A escritura do serviço de Toraja no sábado era feita em hebraico, mas era traduzida à língua dos visitantes. Sempre havia um tradutor, sempre havia alguém que levava a mensagem para a língua vernácula daqueles que estavam assistindo. Muitos gentios frequentavam a sinagoga com convidados como amigos, e muitos deles se converteram ao Deus de Israel, sem se tornarem judeus, mas se converteram ao Deus de Israel. Estes judeus, esses não-judeus, que se convertiam ao Deus de Israel, são conhecidos como justos entre as nações. Toda vez que você ler o Novo Testamento, justos das nações, refere-se a não-judeus que abandonaram seus ídolos, converteram-se ao Deus de Israel, mas não se tornaram judeus. Simplesmente ficaram como justos das nações. Por exemplo, no capítulo 10 de Atos, você lê sobre Cornélio, que diz que ele era um justo, ok? Que orava a Deus e dava esmolas, etc. Um justo. O que isso quer dizer? Que Cornélio havia, experimentando a grandeza do Deus de Israel, tinha se convencido de que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e o servia como justo entre as nações.
E isso ocorria em todas as sinagogas, tanto dentro como fora de Israel. Dessa maneira, a comunidade de judeus crentes em Yeshua, como o Messias em Roma, também recebeu a visita de muitos gentios que se converteram ao Deus de Israel em Roma, na capital do Império Romano, no ano 41 ao ano 52, na época de Tibério, um dos imperadores, Tibério Cláudio, foi escrito um edito imperial que todos os judeus não eram bem-vindos em Roma, eram expulsos de Roma, e foi assinado um decreto. Todos os judeus tiveram que sair de Roma. O imperador não queria judeus em Roma. Tão simples quanto isso. Todos os judeus tiveram que pegar suas malas, pegar suas coisas e ir embora de Roma ou enfrentar a morte. O que aconteceu com a comunidade formada por judeus crentes em Yeshua e pelos justos das nações na comunidade de Roma? Ficou sem judeus. Ficou sem os professores judeus. Se você for, por exemplo, ao capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, é interessante como Paulo encontra Áquila e Priscila em Corinto, que justamente tinham chegado de Roma por causa disso. O decreto de expulsão do imperador Cláudio. Quando os judeus foram expulsos de Roma, os mestres judeus têm que sair de Roma. Os rabinos têm que sair de Roma. Quem fica à frente da comunidade? Os justos das nações. Os justos das nações ficam à frente da comunidade. O vazio, a ausência do judeu, do mestre judeu, dos líderes judeus, os membros judeus que tiveram que deixar Roma, agora são substituídos por crentes de origem não judaica. E dessa maneira fica na cidade de Roma uma comunidade nas sinagogas judaicas sem judeus, mas com a presença de justos das nações. Esses justos das nações haviam aprendido sobre o Deus de Israel, haviam aprendido sobre a lei de Moisés e haviam aprendido sobre as festas bíblicas. Haviam aprendido tudo o que se fala em uma sinagoga. Eles conheciam, estavam familiarizados com isso, porque frequentavam todos os dias de Shabat. Todos os dias de Shabat. Quantos estão comigo até aqui? Quando esse vazio judeu é preenchido pela nova liderança gentil, algumas coisas acontecem lá, que são as que causam, entre outras coisas, que Paulo escreva esta carta. O que estava acontecendo na comunidade em Roma, dirigida e formada agora exclusivamente por gentios, ex-gentios, justos das nações. Foram criados dois fatos importantes. Número 1, por que isso está acontecendo com os judeus? Por que esse ódio contra os judeus? Como podemos explicar que Deus está tratando os judeus assim? Enquanto isso nos deixam em paz até agora. Será que por não terem aceitado o Messias como povo, Deus está tratando-os assim? Essa foi a primeira coisa que começou a circular lá. A segunda coisa que começou a circular lá em Roma foi esta. Por que razão cada vez menos judeus reconhecem Jesus como o Messias? E cada vez mais não judeus também o reconhecem. A resposta que eles deram a esta pergunta é provavelmente porque Deus rejeitou o povo judeu e agora nos substituiu por nós, agora nós somos o novo Israel. E esse conceito, essa explicação do que estava acontecendo, chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. E então ele escreve esta carta aos romanos para explicar aos crentes de origem não judaica o que realmente estava acontecendo. E é exatamente isso que estamos aqui hoje para discutir. Quantos estão comigo até agora? Vocês estão comigo aqui? Muito bem. Eu sei que alguns de vocês talvez já estejam com fome e queiram ir comer um bom churrasco uruguaio.
Mas vamos fazer um esforço possível e diga ao estômago que ele ficará bem e que você vai comer em breve, ok? O que aconteceu? Como Paulo explica isso? Paulo diz, Deus rejeitou o seu povo? Qual é a resposta de Paulo? De jeito nenhum. De jeito nenhum Deus rejeitou o seu povo. Por que Pablo faz essa pergunta? Pablo faz essa pergunta porque é exatamente isso que eles estão pensando para dar uma explicação ao que estava acontecendo com o povo judeu. Segunda pergunta que Pablo faz neste capítulo 11, muito importante em Romanos capítulo 11, é esta. Tropeçaram os de Israel para cair? Pablo, de jeito nenhum, os judeus não tropeçaram para cair. Então, como explicamos que cada vez mais gentios acreditam e menos judeus acreditam que Jesus é o Messias? Como explicamos isso? Diz Pablo, a maneira como vocês estão explicando está errada. Eu vou revelar um mistério que temos aqui. Há um mistério extraordinário que vocês não podem ignorar, e o mistério é este: o endurecimento parcial do povo judeu. Não é algo que tenha pegado Deus de surpresa, é algo que está concebido nos planos de redenção de Deus para abrir um espaço a fim de que os gentios podem também vir à salvação. Em outras palavras, se nação de Israel, se os governantes de Israel naqueles dias, se o Sinédrio, se o Congresso Judeu daqueles dias, Anás e Caifás e todos aqueles líderes teriam reconhecido que Jesus é o Messias, a era messiânica teria sido estabelecida em Israel, mas o mundo teria ficado de fora. Então o que aconteceu foi que Deus colocou um obstáculo para o povo judeu. Vocês gostam muito de futebol, não é? Disseram-me que aqui se mata até. Você tem que ter muito cuidado com o futebol, hein? Não se brinca, certo? Imagine um jogo de futebol. Os judeus temos a bola na mão. Fizemos um movimento, temos o gol pronto. E quando vamos chutar, eles nos fizeram tropeçar e a bola não entrou. Foi exatamente assim que aconteceu com o povo judeu. Deus, por mistérios que vou mostrar a vocês em algum momento, escondeu do judeu a identidade messiânica de Yeshua. Ele revelou apenas para alguns, com o objetivo de dar uma oportunidade para que o mundo conhecesse o Deus de Israel e fosse salvo. Então, Paulo diz que o que está acontecendo com o povo judeu não significa o que vocês estão pensando. Não é que Deus rejeitou o povo judeu. Não é que Deus tenha esquecido o povo judeu. Não é que vocês são o novo Israel substituindo o povo judeu. Não é um mistério de redenção pelo qual por um tempo Deus escondeu a imagem de Jesus como Messias de seu próprio povo, para que vocês possam vir ao conhecimento do Deus de Israel. E então, para ilustrar isso, o apóstolo, ela usa a analogia de duas oliveiras. E é exatamente por isso que pedi que tivéssemos essas duas árvores aqui. Claro, isso não é um olivo, acho que nem parece. Mas com a permissão da imaginação de cada um, vamos imaginar que esta é uma oliveira, diz Pablo. Há uma oliveira que é natural. E há uma oliveira que é selvagem. Tem uma oliveira que é selvagem. Esta vai ser a oliveira selvagem para a nossa aula. Que oliveira é esta? A oliveira natural. Quem é a oliveira natural? Israel é a oliveira natural.
É uma oliveira que foi cuidada por Deus. É uma oliveira que tem pactos. É uma oliveira que tem promessas. É uma oliveira que tem aliança. É uma oliveira que está fundamentada em um contrato entre o Deus de Israel e o povo de Israel. Estão comigo até aqui? Essa oliveira que foi cultivado, que está cheio de profetas, essa oliveira que está cheia de palavras, esse livro que está cheio de revelação, essa oliveira que está cheia de promessas. Isso é? É o Israel de Deus. Quem sustenta essa oliveira? O próprio Deus. Qual é o conceito de Deus aqui? O próprio Deus o revelou. Aqui não há nada sujo. Aqui não há nada pagão, aqui tudo é revelação do céu. Agora temos uma oliveira natural. Silvestre, este é o que tenho à minha esquerda. Este olivo silvestre representa as nações do mundo. Qual é o Deus desta oliveira? Os ídolos. Como esta oliveira se mantém? Paganismo. Aqui há feitiçaria. Aqui há mentiras. Aqui há corrupção. Aqui há politeísmo. Aqui está Zeus, Júpiter, Elégua. E o resto dos deuses das nações aqui está, como essa oliveira é sustentada pela influência feiticeira, idólatra, que vem de sua própria raiz, por isso se chama oliveira selvagem. E o que Deus fez? Deus colocou em suspensão temporária ao povo judeu para dar uma oportunidade para que a mensagem da redenção chegue aqui. Diz Paulo, isso é uma palavra muito poderosa, diz Paulo, que de alguma forma a mensagem da redenção que chegou aqui, pelo endurecimento parcial do povo judeu, abriu um tempo para que a mensagem chegasse aos gentios. Não sabemos como você recebeu a mensagem, mas recebeu. Não sabemos de que maneira chegou até você, mas chegou. Não sabemos se alguém falou com você, não sabemos se alguém te deu uma Bíblia, não sabemos se através de um programa de rádio, de televisão, um panfleto, não sabemos como, mas a palavra chegou até você. Você estava aqui e recebeu a palavra e você a recebeu no seu coração. O que Paulo disse que aconteceu? Paulo disse que Deus te tirou daqui, Ele te tirou daqui e te colocou aqui. Diz Pablo, se você sendo uma oliveira natural, você foi enxertado contra a natureza no meio dos ramos. Não se orgulhe contra os ramos, mas tema. Porque não é você quem sustenta. Esta árvore é a raiz que te sustenta. Entendem o que estamos falando? Então, o que fez o Espírito do Deus vivo quando você recebeu a palavra? Você que estava aqui, o que fez com você? Ele te tirou daqui e onde te colocou? Aqui. E quem está aqui? Aqui está Abraão. Aqui está Moisés, aqui está Isaías, aqui estão os profetas, aqui está o Messias, aqui está o apóstolo Paulo, aqui está o apóstolo Pedro, aqui estão os apóstolos do Senhor, aqui está o povo de Deus. Qual é o seu nome? Hugo Santos. Hugo, houve um dia em que você estava aqui e a palavra chegou ao seu coração, você a recebeu, certo? E o que Deus fez com você? Ele te deixou aqui. O que ele fez? Te tirou? E onde te colocou? Então, onde você está agora? Desse lado. Onde você pertence agora? Você pertence à oliveira? Natural. E qual é o seu nome? Rosana, onde você estava? Você estava aqui, certo? E quando você recebeu as palavras, Deus te deixou aqui, o que ele fez? Ele te tirou daqui onde ele te colocou? Colocou você aqui.